Boa tarde a todas as crianças que estão nos assistindo nesse momento. Como vocês estão? Tia Vivian tá com tanta saudade de vocês, mas nós sabemos que essa situação, se Deus quiser, é passageira. Enquanto isso, a gente se vê por aqui e vamos continuar estudando a palavra de Deus, tá bom? Não pode parar. Antes de nós fazermos qualquer coisa, qual é a regra número 1? Orar! Muito bom! Então vamos lá? Agora nós vamos nos aquietar, pedir para quem está falando aí do nosso lado. Silêncio! Agora é hora de falar com Deus. Vamos lá? Tia Vivian vai falar e vocês vão repetir, como nós fazíamos quando estávamos juntos, lembram? Então vamos lá? Senhor Deus, obrigado por mais este dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida da minha família. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Neste momento, Senhor, queremos te pedir, em nome de Jesus, uma bênção especial para cada criança que está nos assistindo. Que nós possamos, Senhor, aprender da tua palavra e também entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Abençoa a vida da tia Vivian, para que ela fale somente de ti. E abençoa esse momento que estamos vivendo, que muito em breve nós possamos estar juntos. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém! Amém! Muito bem! Bom, crianças, hoje nós vamos começar mais uma série de histórias. E essa história eu não vou começar a contar agora. Daqui a pouquinho nós vamos saber que história é essa. Mas antes, já vou te avisar, hein? Que nós teremos desafio. Teremos o nosso desafio, ok? Então fiquem ligadinhos, prestem bastante atenção, que logo, logo nós já vamos saber qual será. Vamos ver a história? Muito bem, então agora que você já pegou a sua Bíblia, vamos abrir lá no capítulo número 37 do livro de Gênesis, ok? Abrindo então nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, tia Vivian vai começar a ler e aí a tia Vivian vai explicar a história para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, 37, versículo 1. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então vamos parar por aqui já. Primeira coisa que nós podemos saber sobre o nosso personagem, que é José. Ele era filho de Jacó. Ele tinha quantos anos? 17. Isso significava de que ele era bem jovem, tá bom? E que ele tinha a mesma função que Davi antes de ser coroado rei. Qual que era a função dele? Pastor de ovelhas. E não só de ovelha, mas de cabra também. Muito bom, então aqui a gente já sabe bastante coisa. Vamos continuar.
Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que todos os outros seus filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Bom, então aqui a gente consegue ver que Jacó tinha tido José quando ele já era mais velho. Então provavelmente José era o filho caçula de Jacó e por isso ele era o queridinho do seu pai. E aí o seu pai mandou fazer uma roupa toda especial, uma túnica de mangas longas, como essa daqui que você já está vendo. Os irmãos viam que seu pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio e eram grosseiros quando eles falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando os feixes de trigo. Feixe? O que é feixe? O feixe é isso daqui. É um punhado de trigo amarrado, tá bom? Então, se alguém te perguntar, você já sabe o que é um feixe. Ele estava lá dizendo, né, que ele e seus irmãos, o seu sonho, estavam no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Nossa, que sonho estranho! O que será que esse sonho queria dizer? Bom, então os irmãos de José perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? Você, tão pequeno! E ficaram com mais ódio dele ainda. E por causa que ele tinha sonhos, ele contava os sonhos para os seus irmãos, né? E eles ficavam com tanta raiva pela maneira como ele contava esses sonhos. Olha só. Bom, vamos adiante. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho para os seus irmãos. Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai dele o repreendeu e disse assim: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos encostar o nosso rosto no chão? Vamos nos ajoelhar diante de você? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando naquele sonho que ele havia dito. Nessa primeira parte da história, nós já vimos aí que José não era muito amado pelos seus irmãos. Eles tinham inveja da maneira como seu pai tratava ele e também não gostavam da forma como ele explicava sobre os sonhos que ele tinha. Agora a tia Vivian está no versículo 12. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Então vamos lá. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então, Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José.
Jacó disse: vai lá e veja os seus irmãos se os animais estão bem e me traga notícias. Então, dali do vale do Hebrom, Jacó mandou José até Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: eu estou procurando os meus irmãos. Respondeu José: eles estão por aí, em algum lugar do pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe onde eles foram? E o homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando eles disseram que iam para Dotã. Aí José foi então, procurar os seus irmãos e os achou lá em Dotã. Eles viram José vindo lá de longe e antes que ele chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvar José dos seus irmãos e mandá-lo de volta para casa. Quando José chegou no lugar onde estavam seus irmãos, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que eles estavam vestindo, depois o jogaram no poço que estava vazio e seco e sentaram-se para comer. De repente, viram passando uma caravana de ismaelitas que vinha da cidade de Gileade e iam para o Egito. Os camelos estavam carregados de perfumes e especiarias. Aí Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vender a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, ele é nosso sangue. Os irmãos então concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou e viu o poço, que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os seus irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. E depois levaram para o seu pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do teu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente um animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto pelo meu filho, até que me vá encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Muito bem, crianças, esta foi a história de hoje e fiquem ligadinhos porque logo mais tem o nosso desafio.
noite vou ouvindo gargalhadas, ele quer de Deus zombar. Ele vem chegando mais perto, ele tem quase 3 metros, tem lança, capacete, tem coração e escudeiro. O povo de Israel se treme todo de medo. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Mas Golias nem consegue imaginar quem é que está vindo aí. Um pastor de ovelhas, tocador de harpa, o seu nome é Davi. Ele vem se aproximando, é pequeno, nem tem tamanho. Nas mãos tem um cajado e somente 5 pedras, mas no coração bem forte bate a certeza. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. 1, 2, 3, 4, 5 pedras Davi pegou lá no riachinho, orou e então a funda ele girou. Assim o rapazinho o gigante derrubou. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Parabéns a Isa, que foi a vencedora da semana passada. Parabéns, Isa. Um beijo pra você, meu amor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, crianças. O desafio de hoje é o seguinte:
Quando a tia Vivian estava contando a história, a tia Vivian mencionou a quantidade de estrelas que se curvaram a José no seu sonho. Você sabe quantas foram? Então manda sua resposta lá no nosso grupo do WhatsApp para ver se você acertou. Essa foi a história de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem estudando a história de José. Abram a Bíblia de vocês, leiam a partir do capítulo 37 e vão lendo até vocês saberem a história toda. Não percam na semana que vem a continuação dessa história, tá bom? Um beijo! E até a semana que vem. Tchau!